Você acabou de receber o diagnóstico e o mundo parece ter saído do lugar, não é? A primeira coisa que passa pela cabeça é a culpa, o medo do que pode acontecer com o seu bebê. E aquela sensação de que, a partir de hoje, você não pode comer mais nada do que gosta. Mas escute bem, o que eu vou te dizer agora. O que os exames mostram é apenas uma parte da história. E o que ninguém te contou é que você tem muito mais controle sobre a sua glicose do que imagina. Nesse vídeo, eu vou te revelar exatamente o que muda de verdade na sua rotina e como você pode dominar a diabetes gestacional sem viver em privação extrema ou pânico constante. Esqueça o terrorismo nutricional que você leu na internet. Eu vou te mostrar o caminho para proteger o seu filho e garantir que esse diagnóstico seja apenas um detalhe na sua jornada. E não o protagonista do seu parto. Se você quer entender como baixar esses números rápido, de forma segura e ainda hoje, você está no lugar certo. O que eu vou te entregar aqui é o manual que o seu médico, na pressa do consultório, raramente tem tempo de explicar. Talvez você seja aquela gestante que sempre se alimentou bem, que nunca teve histórico na família e do nada o exame de curva glicêmica veio com aquele susto. Ou quem sabe você já estava preocupada com o peso antes mesmo de engravidar e agora sente que o pior aconteceu. Não importa se você é marinheira de primeira viagem ou se já tem outros filhos e nunca passou por isso antes. A verdade é que a diabetes gestacional não escolhe rosto, nem classe social, nem biotipo. Você já se perguntou por que algumas mulheres comem de tudo e a glicose continua perfeita? Enquanto você, que está tentando cortar o açúcar, ainda vê aquele aparelhinho marcar números altos logo cedo, em jejum, existe algo acontecendo dentro do seu corpo, uma engrenagem que mudou de ritmo por causa da placenta. E não é apenas sobre o que você coloca no prato. Existe um detalhe específico, um gatilho invisível que quase ninguém comenta, mas que é o verdadeiro culpado pela sua glicose não baixar. Você sabe o que é? Antes de eu te contar qual é esse gatilho, eu queria te pedir algo de coração. Eu sei que esse momento de diagnóstico traz muita solidão, mas você não precisa passar por isso sem apoio. Se você sente que esse conteúdo está começando a acalmar o seu coração, clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda esse vídeo a chegar em outras mães que, assim como você, receberam o exame hoje e estão desesperadas. Aproveita e se inscreve no canal pra gente caminhar juntas até o dia do seu parto. E comenta aqui embaixo. Com quantas semanas você descobriu a diabetes gestacional? Eu leio cada história e a sua experiência pode ser a luz para outra gestante que está lendo os comentários agora. Compartilhe com aquela sua amiga que também está grávida. Cuidar de quem a gente ama é o maior ato de carinho. Imagine que o seu corpo é uma casa muito bem organizada. Nessa casa, a glicose, que é o açúcar que vem dos alimentos, é o convidado principal. Para esse convidado entrar nos cômodos e virar energia para você e seu bebê, ele precisa que uma porta seja aberta. A chave dessa porta é a insulina, um hormônio que o seu pâncreas fabrica com perfeição. O problema é que na diabetes gestacional, a sua placenta começa a agir como um vizinho barulhento que resolve trocar todas as fechaduras da casa sem te avisar. Você tenta colocar a chave, mas a fechadura está emperrada. O convidado, que é o açúcar, fica do lado de fora, parado no corredor, que são as suas veias e artérias. Entende agora? O problema não é que você tenha açúcar demais no sangue porque é culpada de algo, mas sim que as portas das suas células não estão abrindo como deveriam. Você já parou para pensar por que o seu corpo faria isso justamente agora que você mais precisa de energia? E mais importante, você já sentiu aquela fadiga extrema, mesmo depois de comer, como se o alimento não estivesse chegando onde precisa? Eu conheci uma gestante, a Ana, que chorava toda vez que via o monitor de glicemia. Ela achava que o corpo dela estava falhando com o filho. Ela cortou até o arroz integral, mas o número não baixava. O que a Ana não entendia menos, e o que eu quero que você entenda hoje, é que não adianta chutar a porta se a fechadura está trocada. A gente precisa de uma estratégia para lubrificar essa fechadura ou encontrar uma porta lateral que a placenta ainda não bloqueou. É como se a estrada principal estivesse em obras. Se você insistir em ir por ali, vai ficar presa no engarrafamento da glicose alta. Mas, se você conhecer os desvios, o trânsito flui e o seu bebê recebe exatamente o U que precisa, sem sobrecarga. É sobre inteligência, não sobre restrição. Lembra que eu te prometi lá no início que você tem muito mais controle do que imagina? Chegou a hora de a gente parar de olhar apenas para o problema e começar a construir a sua solução prática. Eu separei as 5 orientações fundamentais que mudam o jogo na diabetes gestacional. E eu preciso que você preste atenção redobrada na primeira delas, porque ela é, sem dúvida, a mais importante e a que mais gera resultados rápidos no visor do seu aparelho. Por isso, fique até o final deste vídeo, pois cada detalhe aqui é um escudo de proteção para o seu bebê.
Uma das maiores armadilhas na diabetes gestacional é acreditar que você precisa excluir o pão, a fruta ou o arroz da sua vida para sempre. O segredo que muda o jogo não é o que, mas o com quem. Imagine que o carboidrato é um carro de corrida em alta velocidade indo direto para o seu sangue. Se ele estiver sozinho, ele causa um pico de glicose em minutos. Mas quando você adiciona uma escolta de proteínas e fibras, esse carro é obrigado a andar devagar, em velocidade de cruzeiro. Na prática, isso significa que se você for comer uma maçã, não coma apenas a maçã. Coma junto com 2 castanhas ou uma colher de sementes de chia. Se for comer um pedaço de pão integral, coloque um ovo mexido ou um pedaço de queijo branco por cima. As fibras e as proteínas funcionam como um freio biológico, impedindo que o açúcar chegue de uma vez na placenta. Se você ignorar essa regra e continuar comendo frutas isoladas ou biscoitos fit sozinhos, o seu pâncreas vai continuar gritando por socorro e os seus níveis de jejum no dia seguinte serão sempre altos. Comece hoje. Em cada lanche ou refeição, garanta que existe uma fonte de fibra ou proteína acompanhando o seu carboidrato. Essa pequena mudança de hábito reduz drasticamente a sobrecarga no seu bebê. Você sabia que a ordem em que os alimentos entram na sua boca pode mudar completamente o resultado do seu exame de diabetes gestacional? Imagine que o seu estômago é um funil. Se você joga o carboidrato primeiro, ele passa rápido e vira açúcar no sangue em instantes. Mas, se você forra esse funil com fibras, tudo muda. O segredo é sempre começar a refeição pelas folhas verdes ou vegetais crus. Depois da salada, você parte para a proteína e a gordura boa, como a carne, o frango, o peixe ou os ovos. Só por último, quando o seu estômago já está forrado, é que você deve comer o arroz, a batata ou a massa. Essa estratégia cria uma barreira física que atrasa a absorção do açúcar. Se você ignorar isso e começar pelo arroz, sua glicose vai dar um salto perigoso antes mesmo de você terminar de comer. A ação prática de hoje é simples. No almoço e no jantar, não misture tudo no primeiro momento. Coma a salada primeiro, espere 2 minutos e depois siga para o restante. Você vai notar que se sente mais saciada e, principalmente, que o seu bebê não sofrerá com picos repentinos de energia. Você não precisa se tornar uma atleta da noite para o dia, mas precisa entender que os seus músculos são as maiores esponjas de açúcar que o seu corpo possui. Na diabetes gestacional, o movimento é um remédio natural. Quando você caminha por apenas 10 ou 15 minutos logo após o almoço ou o jantar, você sinaliza para os seus músculos que eles precisam de combustível. Sabe o que acontece? Aquela porta que a placenta tentou emperrar, que a gente conversou antes, se abre à força pelo movimento. O açúcar que estava sobrando no seu sangue entra no músculo para virar energia de movimento, em vez de ficar circulando e sobrecarregando o pâncreas do seu bebê. Se você ignorar esse hábito e se sentar ou deitar logo após comer, toda aquela glicose da refeição vai se acumular no seu sangue por horas. A minha sugestão prática é: terminou de comer? Não vá para o sofá. Lave a louça, dê uma volta no quarteirão ou caminhe dentro de casa mesmo enquanto mexe no celular. 10 minutos cronometrados já fazem uma diferença absurda no seu gráfico de glicemia diário. É simples, gratuito e extremamente poderoso para manter os níveis sob controle sem esforço extra. Muitas gestantes cometem o erro clássico de focar apenas no que mastigam, esquecendo completamente do que bebem. Na diabetes gestacional, o líquido chega ao sangue com uma velocidade que o seu corpo não consegue processar a tempo. Sabe aquele suco de laranja natural, feito com 3 ou 4 unidades da fruta? Ele parece saudável, mas é uma bomba de frutose sem nenhuma fibra para frear a absorção. O seu corpo entende isso como um tsunami de açúcar. Se você ignorar o impacto dos líquidos, pode passar o dia comendo salada e grelhados, mas ainda assim ver a sua glicose disparar por causa de um copo de suco ou um chá adoçado só um pouquinho. O perigo aqui é a falta de percepção. Você bebe e nem sente que está sabotando o seu tratamento. A ação prática para hoje é radical, mas necessária. Substitua qualquer suco, mesmo natural, por água saborizada com rodelas de limão, hortelã ou apenas água pura durante as refeições. Se quiser comer a fruta, coma a unidade inteira com um bagaço, mas nunca beba o caldo isolado. Essa pequena troca retira uma carga enorme de trabalho do seu pâncreas e protege o crescimento saudável do seu bebê. Chegamos à dica mais importante e talvez a que você menos esperava ouvir. O que ninguém te conta sobre a diabetes gestacional é que o seu sono e o seu nível de estresse mandam tanto na sua glicose quanto o que você coloca no prato. Existe um hormônio chamado cortisol, o hormônio do estresse, que é o inimigo direto da sua insulina. Quando você dorme mal ou passa o dia em estado de alerta, o seu
seu corpo entende que você está em perigo e para te ajudar. Ele joga mais açúcar no seu sangue para te dar energia de fuga. É por isso que muitas vezes você faz a dieta perfeita, mas acorda com a glicose de jejum alta. Sabe aquela sensação de cansaço mental que parece não ter fim? Isso está sabotando o seu tratamento. Se você ignorar a qualidade do seu descanso e continuar tentando dar conta de tudo sob pressão, o seu corpo nunca vai relaxar o suficiente para deixar a insulina trabalhar. Isso pode levar a um ciclo vicioso de exames ruins, mesmo com restrição alimentar severa. A ação prática de hoje é inegociável. Crie um ritual de desligamento 30 minutos antes de dormir. Longe do celular, longe de notícias ruins, apenas você e o seu bebê, em um ambiente calmo. Entenda que descansar não é preguiça, é parte fundamental do seu tratamento médico. Quando você dorme bem, o seu metabolismo se equilibra e a sua glicose amanhece comportada. Proteja o seu sono, como você protege o seu filho. É nesse silêncio que a mágica da regulação acontece. Olha, eu sei que receber o diagnóstico de diabetes gestacional assusta e faz a gente se sentir vulnerável, como se cada garfada fosse um motivo de ansiedade. Mas eu quero que você saia desse vídeo com uma certeza: o seu corpo não é o seu inimigo. Ele está apenas passando por uma fase de transformações intensas para gerar a vida mais importante do mundo. Tudo o que conversamos aqui, desde a combinação dos alimentos até o cuidado com o seu sono, são ferramentas de poder que agora estão nas suas mãos. Você não é refém dos seus exames. Você é a guardiã da saúde do seu bebê. Com esses ajustes simples, você retoma o fôlego e percebe que é possível ter uma gestação leve, segura e, acima de tudo, feliz. Acredite na sua capacidade de cuidar de vocês dois. A informação certa é o que transforma o medo em confiança absoluta. Se você sente que precisa de um apoio extra para colocar tudo isso em prática de um jeito mais organizado, sem ter que adivinhar o que comer em cada refeição, eu deixei uma solução completa e bem detalhada preparada para você. É um guia que traduz tudo isso em um passo a passo simples para facilitar a sua rotina e trazer aquela tranquilidade que você merece agora. O link com todas as informações sobre como seguir esse caminho mais leve tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se esse conteúdo trouxe um pouco de paz para o seu coração hoje, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente continuar essa jornada juntas. Compartilhe este vídeo com outras mamães que também precisam desse acolhimento. Fiquem com Deus, cuidem bem desse tesouro que cresce aí dentro e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!